Fala pessoal, Vini Sete Silva com mais um vídeo aqui. Hoje é dia 25 de dezembro, a câmera tá ali, ó. Hoje é dia 25 de dezembro de 2020, logo hoje é Natal, né? Aproveitando para desejar um Feliz Natal a todos e dizer o seguinte: Jesus nasceu nesse dia, 25 de dezembro? Não, ele não nasceu nesse dia 25 de dezembro. E quando Jesus teria nascido? A Bíblia informa, há laudos históricos ou arqueológicos ou teológicos sobre isso? Sim, a Bíblia fala o mês certinho que Jesus nasceu, só não diz o dia. Então, o que acontece? Para começar, o ano não foi há 2020 anos atrás. Por quê? Porque já se sabe pela história que o que seria o primeiro ano, o ano 1, o ano Domini, né, da era cristã, na verdade foi 5 antes de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando Herodes o Grande, que era o rei da Judéia, ele morreu, teve um eclipse, né, e era perto da Páscoa. E aí tu pega Joséfo, um historiador do primeiro século, Flávio Joséfo, e ele afirma isso, que Herodes morreu ali 5 anos antes da era cristã. Então, na verdade, nós estamos vivendo no ano de 2025 a 2026. Esse é o primeiro fato. Então não foi há 2020 anos atrás, deve ter sido 2025 anos por aí. Segundo, por que sabemos que não foi em dezembro? Aí nós vamos para a Bíblia, né? Porque a verdade está nas escrituras sagradas e não em religião nenhuma. Igreja católica não tem a verdade, igreja protestante não tem a verdade, igreja evangélica não tem a verdade, o Islã não tem a verdade. A verdade está nas escrituras. E nós sabemos que as religiões são cheias de dogmas e regras humanas. E aí no que entra a mão do homem, a verdade se transforma muitas vezes num sofisma, meias verdades. Então, vamos para as escrituras aqui, eu anotei os versículos aqui para não esquecer. E vamos começar por Zacarias, pai de João Batista, que ele existiu justamente no tempo de Herodes, que era o rei da Judéia. Zacarias era um sacerdote, ele trabalhava no templo, e diz que ele era da ordem de Abias. Onde é que está isso? Está em Lucas 1, versículo 5. Então eu vou abrir aqui a Bíblia, já estou com ela aqui. Então diz assim, Lucas 1, versículo 5, né? Então vamos voltar aqui. Vamos lá em Lucas 1, diz assim, anúncio do nascimento de João Batista. Existiu no tempo de Herodes, ou seja, no tempo que Herodes era rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Aí que está o segredo. Então ele era o sacerdote da ordem de Abias, e cuja mulher era filha de Arão, e o seu nome era Isabel. Ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Mas o que interessa aqui, para a gente chegar na data do nascimento de Jesus, é esse pedacinho, que ele era um sacerdote da ordem de Abias. E aí que entra a teologia, entra o estudo da palavra. E quando que foi isso? Que mês foi isso? Então aí nós vamos lá para Crônicas 24:10 no Velho Testamento. Deixa eu ver se abre aqui. 24, aqui. Então diz assim, Crônicas 24, vamos começar ali no versículo 4, diz assim, e acharam-se muitos mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Tamar, quando repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes da casa paterna, mas dos filhos de Tamar, segundo a casa paterna, 8. E aí no versículo 6 diz, e Semaías, filho de Natanael, escrivão dentre os levitas, o registrou perante o rei, e os príncipes Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Levitas eram, muita gente fala, eram os cantores. Não, levita era todo aquele que trabalhava dentro do templo. Você trabalhou no templo, você é um levita. Até hoje é assim, né?
dentre as casas dos pais, tornou-se para Eleazar e outra para Itamar. Então vamos lá. No versículo 7 diz assim: E saiu a primeira sorte de Jeoiaribia, a segunda Gedaías, a terceira Aharim, a quarta Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Cós, a oitava a Abias. Então aqui nós já sabemos que Abias ele foi levantado para trabalhar no 8º mês. Né? Então nós já temos aqui um dado super importante sobre o mês que Abias foi escolhido para trabalhar como sacerdote. E qual é o 8º mês? Quando se estuda teologia, e eu sou teólogo, você não estuda no calendário gregoriano, nem no juliano, nem no calendário romano da época. Você estuda sempre no calendário bíblico, no calendário hebraico, aliás, tudo, qualquer coisa. Né? Se você for estudar tempos e épocas do nosso calendário, vai dar tudo errado. E no calendário judaico, o 8º mês, o 8º mês é o mês de Tamuz, que seria julho no calendário judaico. Por que isso? Porque o calendário judaico ele não começa em janeiro como o nosso, ele começa em abril. Dia 15 de abril começa o ano no calendário judaico. Então você bota 8 meses, 8º mês seria o mês de julho, mês de Tamuz. Aliás, vai de 15, o início do ano judaico é de 15 de março a 15 de abril, que é o mês de Nissan. Pessoal, eu não faço cola, não faço nada, não sei a Bíblia, que os versículos que eu anotei. Eu falo daquilo que eu aprendi. Eu gosto de fazer vídeo curto, rápido, sem edição, sem nada, porque fica muito longo, fica muito chato. Mas o que eu sei é o seguinte: o calendário judaico começa no mês de Nissan, dia 15 de março. Os meses no calendário judaico vai do dia 15 ao dia 15. Então o primeiro mês do calendário judaico é o mês de Nissan, que vai do dia 15 de março ao dia 15 de abril. Esse é o primeiro mês. Então nós já sabemos que Zacarias ele estava trabalhando no templo no mês de julho. E aí você pega que realmente foi no mês de Tamuz, que é o mês de julho, que Herodes também estava como rei da Judéia. Muito bem, então o que acontece? Vem o anjo e até João Batista, até Zacarias estava dentro do templo trabalhando, o anjo aparece para ele, o arcanjo Gabriel. Por que o arcanjo Gabriel? Porque o arcanjo Gabriel é o mensageiro de Deus, é o arcanjo que leva as mensagens, né? Sempre na história, quando apareceu Abraão, a outro, sempre foi o arcanjo Gabriel. Arcanjo Miguel é o segundo a Bíblia, e não segundo a religião. A função dele é guardar a entrada do Jardim do Éden, que é aqui na Terra, para ninguém descobrir a entrada, e guardar Jerusalém. O arcanjo Miguel é o chefe do exército dos anjos, do exército de Deus, e é o guardião de Jerusalém. E o anjo Gabriel é mensageiro. Aliás, a palavra anjo quer dizer isso, mensageiro. Por isso que quando lá em Apocalipse Deus envia carta aos pastores das 7 igrejas do chamado Apocalipse, ele se refere a eles como anjo, né? Ao anjo da igreja tal, quer dizer, o mensageiro que leva a mensagem de Deus para a igreja tal. Bom, então o anjo, quando anuncia o nascimento de João Batista a Zacarias, Isabel, ela fica grávida. Então aqui a Bíblia nos mostra que Isabel ficou grávida no mês de julho. Era no mês de julho que Zacarias estava trabalhando dentro do templo, né, no período de Abias. Então Isabel, nós já sabemos, a Bíblia nos informa que Isabel engravidou no mês de julho, no nosso mês de julho, no mês de Tamuz. Então, muito bem, ela concebeu no mês de julho. Olha, se ela concebeu no mês de julho, você bota 9 meses para frente, você vai ter o mês exato que João Batista nasceu. Então, João Batista ele nasceu no mês de Nissan, no primeiro mês do calendário judaico, entre 15 de abril a 15 de março. O dia certo é que a Bíblia não informa, mas o mês informa. Então, João Batista ele nasce entre o dia 15 de abril e entre o dia 15 de março.
E por que, que o calendário judaico começa em abril? Porque foi em abril que Deus criou Adão, o primeiro homem. Então, para os judeus, o início do ano começa no dia 15 de abril. Então, nós já sabemos, a Bíblia já nos informa, que Isabel, ela concebeu, ela engravidou de João Batista no mês de Nissan. No mês de... Nissan não, pessoal, no mês de Tammuz, que é julho. Então, você conta 9 meses para frente, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, João Batista nasceu em abril, entre o dia 15 de abril a 15 de março. Então, guardemos isso. João Batista nasce no dia 15 de abril e Isabel, esposa de Zacarias, mãe de João Batista, engravida dele 9 meses atrás, ou seja, em julho. Muito bem. Então, quando Maria engravidou Jesus, o que aconteceu? Isabel já estava no 6º mês. Como é que você diz isso? Porque a Bíblia diz, vamos lá, Lucas 1, 24. A Bíblia, quando você estuda, você vai ver que as religiões ensinam tudo errado, pessoal. Então, vamos voltar aqui em Lucas, aqui. Deixa eu botar aqui. Lucas 1, esse é o barulhinho da página aqui, né? Lucas 1, 24. Cadê ele? Está ali no cantinho. Então, vamos lá. Diz assim, ó. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Está falando de Zacarias, né? Terminou o período dele, então ele voltou para casa, em julho. E aí diz assim, depois daquele dia, Isabel, sua mulher, concebeu em julho, e por 5 meses se ocultou. 5 meses ela ficou quietinha no canto dela, dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. O opróbrio entre os homens é porque ela era estéril. Aí diz assim, olha, e no 6º mês foi o anjo Gabriel, olha lá, aqui fala anjo, mas a gente sabe que Gabriel não era anjo, ele era um arcanjo. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. Tá, aí é outra história, mas o que importa pra gente aqui agora é que no 6º mês que o anjo Gabriel foi enviado por Deus na cidade da Galiléia. Isso significa dizer o seguinte, que Maria, quando engravidou de Jesus, engravidou entre aspas, que na verdade Jesus foi colocado pronto no ventre da Maria. Jesus, ele não carregou o DNA de Maria, ele foi enviado pronto, mas isso é uma outra história. Então foi no 6º mês, quando Isabel estava grávida de 6 meses, foi quando Maria engravidou. Correto? Então não se perca aí não. Então, quando Maria engravidou de Jesus, Isabel já estava no 6º mês. Bom, aí essa aí ia ficar fácil, né? Se João Batista nasceu em abril, você conta aí, Isabel estava no 6º mês quando? Em janeiro. Né? Você leva 9 meses de gestação. João Batista nasce em abril, então você conta 3 meses para trás, você vai chegar ao 6º mês de gravidez de Isabel, certo? Então o 6º mês de gravidez de Isabel foi entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro, vamos botar janeiro. E Maria engravida de Jesus quando Isabel estava no 6º mês, em janeiro. Então agora fica fácil. Então Maria engravidou em janeiro. Aí você bota 9 meses para frente, vai dar quanto? Entre o dia 15 de setembro e 15 de outubro, mês de Etanim no calendário hebraico. Então Jesus, a Bíblia confirma que Jesus nasceu no mês de Etanim, que é entre 15 de setembro e 15 de outubro. Tem nada a ver com 25 de dezembro. Por que então foi criado, né, que 25 de dezembro é o nascimento de Jesus? Porque existia um festival no Império Romano que era dedicado ao Deus Sol, chamado Saturnália, no solstício do inverno, né? E todo ano, no dia 25 de dezembro, o Império Romano inteiro comemorava esse dia, que era o dia do Deus Sol, chamado Mitra, Deus Mitra. Todos sabemos, né, isso é histórico, que a Igreja Católica Apostólica Romana nasceu no Império Romano no 4º século. O imperador Constantino, depois de 323,
teve a primeira reunião deles lá para estabelecer alguns dogmas e tal. Aí não existia Papa ainda, eram os bispos, o principal era o bispo de Roma, que trabalhava para o Império, né, era pago, tinha um salário pago pelo imperador, então era a religião do Império Romano. Por isso que chama a Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, a Igreja Universal dos Apóstolos de Roma. Então, ali se comemorava o 25 de dezembro, era comemorado em todo o Império a festividade do Deus Sol, Deus Mitra. É por isso que nas missas católicas tem um momento da missa que o padre, o sacerdote, vem com aquela mitra, né, aquele amarelo, de ouro, dourado, com sol. Até hoje, a Igreja Católica festeja o Deus Mitra. Alguns religiosos, teólogos dizem que é o verdadeiro Deus da Igreja Católica, mas aí eu não vou entrar nisso não. Por isso que ele passa, o padre vem, o pessoal bota a mão, é uma veneração que está se fazendo a Mitra, de Deus Mitra. Chegou um tempo mais para frente, um papa, acho que é Papa Pio, gente, eu não anoto nada, não adianta, eu não tenho paciência para ficar 2, 3 dias anotando, estudando para depois falar. Eu falo aquilo que eu estudei. Eu fiz 5 anos de teologia, muita coisa, a maioria eu já esqueci, que foi de 90 a 95, mas o que eu lembro eu vou falando aqui, mas vocês podem ter certeza. Tudo que eu falo aqui não vem nada da minha mente nem do meu achismo, é tudo coisa comprovada. Entendeu? Chegou uma época da minha vida que eu quis aprender a verdade. Quando você quer aprender a verdade, você coloca o teu achismo de lado. E aí começou a pegar mal isso, né? Porque está adorando o Deus Sol, né? A mitologia, uma coisa meio herege. Então o que eles fizeram? Eles já queriam comemorar o nascimento de Jesus, mas não sabiam quando era. E aí aproveitaram, não, vamos comemorar então no dia do Deus Sol, que a gente abafa essa festividade e fica o nascimento de Jesus. Então foi uma decisão de um grupo de homens, não tem nada bíblico, nada, nada, nada. Eles decidiram num concílio e botaram, não, vamos botar 25 de dezembro, o dia do Deus Sol vai virar o nascimento de Jesus. Mas a Bíblia, que é a verdade, é a única verdade, não a outra, porque é na Bíblia que contém a palavra de Deus, afirma que, como eu acabei de mostrar, que Jesus nasceu entre 15 de setembro e 15 de outubro, 5 anos antes de Cristo. Há 2025 anos atrás. Só não sabemos o dia, porque a Bíblia não fala. E se a Bíblia não fala, eu não vou dar data, que eu não sou maluco. Eu sou seguidor da palavra de Deus e não de religião nenhuma. Eu não sou religioso, não pertenço a religião nenhuma. Eu sou um discípulo de Cristo e que só me interessa é o que a palavra de Deus fala. Então a palavra de Deus para por aí. Entre 15 de setembro e 15 de outubro, com toda certeza, foi quando Jesus nasceu. Do dia 1 ao dia 30, o dia certo nós não sabemos. Aí dizem que ele nasceu na festividade da colheita, mas isso aí não é provado. Entendeu? Aí tem até uma data aí, mas eu não vou nem falar nisso, porque eu sei que se eu falar, muita gente vai acreditar que foi nesse dia. E a Bíblia não afirma. Tá bom, pessoal? Então Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro, no Império Romano, e daquilo que sobrou do Império Romano, que é a Igreja Católica, porque o Império Romano ele não morreu. Ele acabou politicamente, mas religiosamente ele continua aí, porque a Igreja Católica Romana foi criada no Império Romano. Tá? Isso é história, isso é fato, isso é comprovado. No século IV, pelo imperador Constantino, que teve um sonho, viu a cruz desenhada nos escudos de soldados, partiu para uma guerra que ele estava com medo, e eles ganharam a guerra, e a partir dali ele estipulou o cristianismo como a religião oficial do império. Mas isso aí também é outra história. Vamos falar sobre tudo isso mais para frente. Então, a religião do Império Romano continua até hoje, e eles comemoram realmente, continuam comemorando o Deus Sol, a Mitra, Deus Mitra. Tanto é que, como eu falei, nas missas ainda tem aqueles candelabros, né? O Sol, né? Então, gente, o que importa aqui é saber que, mesmo se comemorando o Natal no dia 25 de dezembro, Jesus nasceu na realidade entre 15 de setembro e 15 de outubro. Mas todos podemos comemorar. Eu comemoro, eu gosto do Natal, porque para mim todos os dias é dia de se comemorar o nascimento de Jesus.
Porque se Jesus não tivesse vindo ao mundo, não tivesse se tornado homem, nós estaríamos todos condenados ao inferno. Foi graças à vinda de Jesus como homem, porque na teologia se faz diferença entre o Jesus histórico e o Cristo eterno. O Cristo eterno é outra coisa. O Jesus histórico veio, se fez homem, ficou o tempo inteiro como homem para sentir a dor dos homens, entender o que os homens sentiam e para poder ser morto, porque se ele tivesse como Deus, ninguém poderia tocar nele. A Bíblia afirma isso, afirma. Isso aí eu não vou falar agora não, vou falar em outro vídeo. Vou provar, todo mundo que diz aí que Jesus era Deus, era homem ao mesmo tempo, outros dizem que Jesus era Deus, não, Jesus veio somente como homem. Ele próprio afirma isso no Novo Testamento, eu vou fazer outro vídeo. Então, graças a Deus que ele veio e pôde pagar nossa dívida. Portanto, todo dia é dia de comemorar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Por isso que não tem problema nenhum de se comemorar no dia 25 de dezembro, não é heresia, mesmo sendo o dia do Deus Sol, segundo alguns, né, que o Sol não é Deus, Deus é um só, mas não tem problema, você pode comemorar todos os dias, que todos os dias Jesus se alegra de ver você adorando Ele, tá bom? Então Jesus, provadamente pelas Escrituras Sagradas, nasceu entre 15 de setembro a 15 de outubro. Tá bom, pessoal? Eu volto aí depois com outro vídeo. Vamos falar dessas coisas, de profecias, Bíblia, últimos dias, últimos tempos, nova era, tudo aqui nesse canal. E tudo que for provado, ou pela arqueologia, ou pela teologia, ou pela história. Tá bom? Nada de achismo e nada de dogma religioso. Ensino religioso nesse canal não entra. Tá bom, pessoal? Feliz Natal para você. Que o aniversariante te abençoe em todos os momentos da tua vida. E a qualquer momento nós voltamos aí. Valeu, um abraço, Vanessa. Fui.